E no assunto de hoje vamos falar de tabela periódica. Esse mês foi comemorado o Dia do Químico. E para não deixar essa data passar em branco, decidimos tentar, ou nessa vontade de desmistificar o que a tabela periódica faz com a gente. Primeiro, ela nos aparece como se fosse um bicho de 7 cabeças, né? Mas a tabela surgiu para agrupar os elementos que têm propriedades químicas e físicas semelhantes, ou seja, ela organiza os metais, semimetais, não metais, gases nobres, dentre outras, né? Em grupos divididos de forma a facilitar a sua localização. Imagine só, se não existisse essa tabela, como seria entrar numa livraria e não encontrar os livros separados em função de gêneros, o que faria com que gastássemos aí muito tempo procurando um livro como, por exemplo, o Psicologia, o qual poderia estar entre os de administração ou engenharia. Para entender um pouco mais desse assunto, é que o Comunidade convidou o professor de Química, o Júlio Alves, que também é membro afiliado da União Internacional de Química Pura e Aplicada. Professor, obrigado por atender aí o nosso convite, tá certo? É normal nós colocarmos assim, fazemos uma comparação de uma tabela que é tão bonita, colorida, nós estamos lá para ver essa tabela, como um bicho de 7 cabeças, é certo ou não? Tudo aquilo que a gente... Val, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você. Você sabe que a gente também gostaria de tê-lo aqui, até no Dia do Químico, para te prestar uma homenagem, porque exatamente. Você é uma referência e a gente fica feliz. Mas pode concluir o que você estava falando. O ser humano tem essa natureza, né? Tudo aquilo que a gente não conhece, a gente realmente cria esse mito. E realmente, quando você olha, ela é colorida, ela é bonita, mas entender tabela periódica não é difícil como muitos pensam. O problema é que, muitas vezes, é como a mãe educa a criança. Olha, se você não me obedecer, eu vou te levar para tomar injeção. Isso fica. E, às vezes, o primeiro impacto que o aluno tem com a tabela periódica faz com que ele realmente crie esse bicho de 7 cabeças. Tá certo. Então, vamos começar já daquilo que eu falei no início. Por que ela é tão coloridinha desse jeito? É até para... Lá nós temos o azul claro, o amarelo, o vermelho, depois, não sei, aí um laranja, eu não estou conseguindo ver direito. Mas por que ela é colorida? Na realidade, é uma maneira de facilitar a visualização, né? Por exemplo, a intensidade da cor, da saturação do azul, do verde, ele tem a ver com a reatividade do elemento. Então, quando o aluno começa a entender o porquê que cada elemento está nessa posição, naquela linha, naquela coluna, é como você mesmo disse, Val, é como colocar e achar livro na biblioteca. Então, para a gente que está acostumado a ver isso, ela é perfeita, ela é organizada, ela é linda. E essas cores, a intensidade das cores, elas dão essa ideia. Algumas tabelas periódicas que estão sendo usadas no Brasil, que eu acho fantásticas, elas levam as cores mais a sério. Por exemplo, faz uma interligação com o material. Por exemplo, metal lembra a cor amarela. Né? Por exemplo, não metal, uma cor fácil de você colocar e que chama atenção é o vermelho. Esse semimetal que você falou seria uma junção de metal e não metal. Então, essa justaposição de cores do amarelo com o vermelho dá o laranja. Aquele laranja que você estava até daqui de longe. É a nossa dificuldade de ver ali se era laranja ou vermelho. Exatamente. Então, quando o aluno começa a entender o porquê daquela cor, como é que forma uma cor primária e uma secundária, você consegue didaticamente passar para esse aluno. E ele passa a entender e ele passa a gostar. Eu sei que você é professor de cursinho e hoje você está focado mais no cursinho para alunos que querem medicina. Perfeito. E participar, lógico, de qualquer atividade, né, que coloque você numa pressão tão grande como essa que concorre aqui na Universidade Estadual de Maringá, mais de 200 por uma vaga, acho que é mais do que isso, né? Aí ele passa. Então, vamos colocar de novo a tabela periódica, eu vou pedir para que você explique uma coisa para a gente. Olha, lá nós temos assim, ó, aquele azul, tá vendo? Um verdinho lá em cima, na onde está na coluna 1A. Na minha época, isso há 40 anos, o professor falava assim, ele ensinava, olha, você tem que decorar isso, ó. Ei,
li na casa da Karen, entendeu? Então você vê, ó, li na casa da Karen e da Rebeca, coisas assim. Uhum. Para que esse tipo de decoração, que antigamente se falava o decoreba, e não do entendimento, professor? Exatamente. O vestibular, viu, Val, ele foi acompanhando todo esse processo. Uhum. Antigamente, as perguntas eram assim, ABCDE. Era curto e grosso. Perguntar, responder. Perguntar, responder. Hoje, não mais. Hoje, o vestibular, particularmente o vestibular da UEM, o vestibular de Maringá, o vestibular da nossa região, ele é um vestibular que faz o aluno pensar. Então, o aluno não quer mais saber da musiquinha. Isso ajuda mnemonicamente ele. Como a tabuada é um material inicial para eu poder fazer um estudo. Se eu não souber a tabuada, eu não consigo fazer conta. Então, na realidade, isso ajudaria. Mas hoje o aluno, ele não precisa mais decorar isso. Ele tem que olhar para a tabela e entender o que ela significa. Tanto é verdade que hoje os vestibulares dão a tabela periódica. Ou seja, ele quer que você tire a informação, aquela linha, aquela coluna, aquela posição, por que está mais embaixo, está mais em cima, por que o hidrogênio lá em cima está com a cor diferente de todos os outros elementos daquela mesma família. Certo. Na realidade, a IUPAC, que é o órgão máximo de química pura e aplicada, ele sugere até que ele seja tirado dali em alguns casos. E que, na realidade, a gente chama, por exemplo, a primeira família, sem querer ser muito técnico, metais alcalinos. E o hidrogênio ele não é um metal alcalino. Ele só foi colocado ali por uma disposição de elétrons nas camadas dele. Então, o aluno, quando ele começa a entender esse tipo de coisa, ele fala, poxa, eu sei que ele está ali. Se eu pegar uma tabela diferente, onde ele estivesse no meio, fora do corpo da tabela periódica principal, ele vai entender. Então, hoje, o ensino, ele faz com que o aluno não só veja um esquema, mas ele tire conclusões. O aluno de hoje, ele quer isso. Ele precisa disso, porque senão ele vai perder a questão no vestibular. E uma afirmação que ele pede, ele está fora do vestibular de um curso de alta concorrência. Nós estávamos falando agora há pouco sobre paixão, né? Você está apaixonado por uma atividade, mas e essa sua paixão, como surgiu? Você e a tabela te olhou, você olhou a tabela e falou, nossa, é aqui que nós vamos seguir junto, um casamento perfeito aí. Surgiu mais ou menos como você disse mesmo, viu, Val? Surgiu assim como um relacionamento mesmo. No começo foi difícil, mas hoje eu me vejo assim, a tabela como uma extensão da mão, assim como para o adolescente o teclado do celular é uma extensão do dedão dele, a tabela para mim hoje, quando você viu todo o mistério da tabela, desmistificar isso aí foi muito gostoso. E eu realmente adoro estudar na nossa tabela. E a sua posição dentro do estado do Paraná? Eu ouvi dizer que você tem essa particularidade de poder mexer com a tabela, ou seja, você tem isso, essa competência e capacidade para isso. Como surgiu? Na realidade, dentro da Química, a gente tem o Conselho Regional de Química, que no caso a gente pertence à 9ª região, aqui no Paraná, que fica só em Curitiba, e Maringá tem a delegacia regional. Nenhuma outra cidade tem isso no Paraná. Então Curitiba e Maringá, não é nem Londrina, é Curitiba e Maringá. Para ver a importância da química aqui em Maringá. Né? Praticamente ligado ao Conselho de Química, ao curso de Engenharia. Então, quando você se forma em Química, você entra no Conselho Regional de Química, pode pleitear Conselho Federal de Química, que fica em Brasília, e existe um órgão mundial que é a IUPAC. A IUPAC tem sua sede em Genebra, na Suíça, é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. É ela que faz toda a normatização para facilitar, para que essa biblioteca que você mesmo disse no começo do programa, seja organizada, para não deixar o livro ali em cima da mesa e eu colocar em qualquer loco ali da biblioteca. Ela normatiza, ela não faz leis, ela faz regras que devem ser seguidas. Então, na realidade, a cada 2 anos é feito um congresso mundial da IUPAC, que por acaso o ano que vem será no Brasil, que é uma honra, né, ter o congresso no Brasil. A gente vê que as preparações, os preparativos para isso já começaram. Você vê, 2014 a Copa, o pessoal já está pensando em 2016, e 2015 a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é o maior órgão, a maior junção de cérebros de química do mundo estarão em São Paulo.
Acho que a gente não tem nenhum auditório pronto ainda, né? A gente vê a diferença, né? A diferença dos valores, né, professor? E temos, né, esse interesse da sua conclusão agora de saber por que o vestibular de medicina ele é mais concorrido do que o vestibular de química. É tão gostoso química, o senhor falou que a gente olha e já se apaixona e a tabela se apaixona pela gente, né, Então, por que isso? Acha que a desinformação, ela ocasiona isso, professor? Certamente. E o senhor pode concluir o que o senhor estava falando e eu interrompi para fazer essa Perfeitamente. pergunta. Então, só com relação à tabela periódica, a cada 2 anos é feito toda uma explanação. A gente faz durante 2 anos exames de massa de todas as propriedades e a gente vê que, de repente, um elemento que aparece hoje na tabela, ele não está correto. Então, às vezes, ele é obrigado a ser tirado momentaneamente da tabela e daqui a 2 anos ele volta para a tabela, as massas se modificam, os valores... O número atômico não, como você bem disse, ele é organizado, mas a massa modifica, porque os elementos têm uma radioatividade natural. Então, você estudar por uma tabela do seu pai, do seu avô, não adianta. Mas os elementos são... Não, os números são diferentes, já tem distribuições diferenciadas para poder atualizar isso aí. Agora, com relação realmente ao curso de medicina, química, eu concordo com você, até um pouco de desinformação. A sociedade parece que valoriza, principalmente os mais antigos, os cursos do medo, medicina, direito e odonto. Então, aquele curso que, em geral, tem um DR na frente. E a sociedade, desculpa eu falar, mas a gente que está ali no cursinho lidando com esse adolescente, com esse estresse cotidiano, vê que, de repente, ele quer ser um ótimo professor de educação física, um músico, um fotógrafo, um jornalista. E você tem ali a concorrência baixíssima. Mas isso não quer dizer que o curso vai ser fácil, ou vai ser fácil. Você pega, por exemplo, um aluno que vai fazer medicina, ele vai encontrar essa relação candidato-vaga muito alta, um estresse altíssimo, só que o curso de medicina ele é um curso difícil. Né? Mas o que você percebe? O número de alunos que entram é basicamente o mesmo número de alunos que saem. Você pega um curso de engenharia, está aí essa concorrência. Engenharia química, por exemplo, que aqui em Maringá é considerado um centro de excelência. Você tem 40 alunos, vão terminar 7, 8. É isso mesmo? É que todo mundo fica em cima para saber qual é esse motivo, né? O que desmotiva tanto ou o que motiva tantos entrarem, 40 e sair 7 ou 10. É complicado, né, professor? É complicado. A falta de informação. Mas há uma vertente voltada para isso. Tanto que nós estamos vendo aqui mesmo na própria instituição, o nosso reitor ele tem se preocupado. Né? Porque antes se falava só em ciência, português e matemática. Perfeito. E hoje o leque está aberto e nós temos que pensar realmente em que nós vamos estar atuando e se isso nos traz prazer e se nós conseguimos trazer ou provocar interesses e prazer em outra pessoa. Então é isso. Professor, nosso tempo até é curto, mas esse espaço eu gostaria de deixar aberto, essa janela aberta, para que o senhor venha e traga para nós, quem sabe um dia que consigamos ter essa tabela maior e o senhor explicar isso para nós, porque eu creio que é muito importante. E a importância maior de trazê-lo, sem dúvida alguma, é plantar essa sementinha. Plantar semente não é química, é para uma outra área, mas que se a gente fizer bem feito, surte efeito. Opa, o convite está feito e aceito. Tá bom, então. Pode fazer isso com o maior prazer. Tá certo, professor. Nós estávamos aqui conversando e certamente nós vamos ter oportunidade de falar mais, né? O professor Júlio eu perguntei até antes para ele se ele era prata da casa. Ele falou assim, eu sou prata do Paraná inteiro, né? Porque esteve em Maringá, esteve em Arapongas, Londrina e hoje é reconhecido mundialmente. Professor Júlio, muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito bom saber que os químicos têm essa aparência tão boa como você, não aquele químico que sempre colocam aí como uma pessoa doidinha, né? O cientista maluco. Suas considerações, por favor, para o nosso público, por favor.
Foi muito bom realmente estar aqui. O tempo realmente é curto, mas dá para passar o seguinte, que fazer química é como fazer qualquer outro curso. Basta ter paixão e dedicação e você vai ser feliz. E faça tudo para ser feliz. Não precisa de tanto estresse nessa vida. A gente pode levar essa vida na boa. E a química é a base disso tudo. Era só, vó.